Boa tarde a você que nos acompanha neste Pão das Três, mais um encontro da Igreja Batista em Vila das Belezas, aqui na página da igreja no Facebook. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos deste encontro. Esperamos que seja um tempo muito prazeroso diante de Deus, de alegria em nossos corações por este encontro virtual. A você que nos acompanha, seja membro da Igreja Batista em Vila das Belezas, seja amigo nosso, conhecido, que está em outra cidade e até em outro país eventualmente, o nosso bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que haja aí fortalecimento espiritual, fortalecimento da fé. O Pão das Três, ele tem como objetivo fortalecer a igreja através da palavra de Deus, da pregação de sua palavra. Esperamos que Deus nos abençoe, que Ele nos dirija e nos conduza neste encontro. Eu convido a você, onde você estiver, que feche os olhos agora, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, pedindo sua bênção sobre este Pão das Três. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três, mais um encontro que o Senhor permite à nossa igreja. A realização deste encontro está debaixo da bênção do Senhor. Queremos a direção do Espírito, queremos em nome de Jesus engrandecer ao Senhor, proclamar a palavra da verdade, a bênção que é o Evangelho de Jesus. Abençoe a todos quantos estão assistindo, estão participando, interagindo, acompanhando mais esta edição do Pão das Três. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o Pão das Três é um encontro diário, sempre com um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas. Sempre às 15 horas, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Cada dia, um dos pastores da igreja se encontra contigo aqui. Hoje, nós temos este encontro. Amanhã, quarta-feira, uma sessão. Às quartas-feiras e aos domingos, nós não temos a edição do Pão das Três, em virtude da realização dos cultos da igreja, e os cultos são realizados através do canal da igreja no YouTube. Excetuando quarta-feira e domingo, nos demais dias, às 15 horas, Pão das Três. Sempre um pastor da igreja, um dos pastores da igreja aqui contigo neste encontro marcado. Eu convido a você a ler a palavra de Deus. Nós vamos ler Salmo 119, versículo 35. Salmo 119, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Em que está o nosso prazer? Onde está o nosso prazer? Qual é a fonte do nosso prazer? Em quem está o nosso prazer? A palavra prazer, ela pode ser aí ter o acréscimo de satisfação, felicidade. São termos que conferem o status de bem-aventurado, de bem-sucedido a alguém. Lembrando que o Salmo 119, ele se trata de uma poesia bíblica da Bíblia. Ou seja, é a poesia da palavra de Deus acerca da palavra de Deus. Uma pessoa, ela pode ter saúde, pode ter família estável, pode ter amigos, dinheiro, segurança, conforto. Estas coisas são bênçãos, nós não podemos negar que são aspectos da existência humana que trazem conforto, que trazem segurança, bem-estar a uma pessoa.
Mas isto não está intimamente ligado ao fato da pessoa seguir a palavra de Deus, seguir nos caminhos do Senhor. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, ela pode desfrutar dessas coisas. Ela pode desfrutar de amigos, pode desfrutar, gozar de boa saúde, pode ter dinheiro, segurança, conforto. Não necessariamente estas coisas estarem ligadas ao fato de a pessoa seguir a palavra, de conhecer a Deus. O mundo, ele tem um conceito de felicidade, o mundo sem Deus, evidentemente, ele tem um conceito de felicidade, de prazer, que não leva em conta Deus, tampouco sua palavra. Então, na perspectiva deste mundo, na ótica deste mundo, prazer, felicidade, bem-estar, um status aí conferido a uma pessoa bem-sucedida, isso se deve aos aspectos positivos, favoráveis da vida. Como dissemos, quem não conhece a Deus pode ser abençoado por Deus, e a Bíblia diz que Deus abençoa justos e injustos. Então, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele abençoa a todos. Mas o versículo que nós lemos, Salmo 119, versículo 35, ele nos remete a uma fonte de prazer que está além dos aspectos desta vida. A verdade da palavra de Deus é o que de fato satisfaz o salmista, que deve também satisfazer todo aquele que ama a Deus. Então, nós já temos aqui uma pista, uma direção, uma diretriz até do que ou de quem é a fonte de prazer do servo de Deus. A palavra de Deus, e lembrando que o Salmo 119 é uma belíssima poesia bíblica acerca da Bíblia, a palavra de Deus ela deve gerar em nós profunda satisfação, por ser verdade. Nós poderíamos aqui elencar alguns fatores que nos trazem satisfação proveniente da própria palavra de Deus. Mas o versículo lido, o versículo em destaque, ele diz que o prazer do salmista está no fato de a palavra de Deus ser verdade. Que segurança, que solidez, que firmeza isto nos traz. Quanta esperança podemos nutrir pelo fato de a palavra de Deus ser verdade ou ser verdadeira. E o salmista diz que o prazer dele está em andar na verdade da palavra de Deus. Andar nesta verdade nos enche de prazer, de modo que não há risco de decepção. Uma família bem estruturada, em determinado momento, ela pode ser um risco de decepção. Uma pessoa que goza de boa saúde, eventualmente, a saúde não vai lá tão bem assim. Pode ser aí um motivo de decepção. O dinheiro suficiente, ok, uma hora ele pode não ser suficiente. Então, há um risco aí de decepção. Segurança. Entramos, saímos, vamos, voltamos em segurança. Eventualmente, pode não ter tanta segurança assim. Moramos em São Paulo, para os que nos acompanham aqui na cidade de São Paulo. Nós sabemos. Então, o aspecto da segurança, ele pode nos decepcionar. De repente, vivemos uma situação confortável e, num determinado momento, não vivemos mais uma situação confortável. Temos aí também um elemento de decepção. Qual o risco de termos alguma decepção com a palavra de Deus? Zero, nenhum. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Ela nos firma, ela nos mantém de pé, ela nos dá direção, ela nos orienta, nos dá discernimento, nos traz
percepção aguçada, conhecimento acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca do mundo em que vivemos. Os aspectos favoráveis desta vida, como família, amigos, dinheiro, segurança, eles são movediços, eles não são sólidos em si mesmos. Sem a palavra de Deus norteando cada canto da nossa existência, tudo fica muito instável, tudo fica muito movediço. E o salmista diz que o prazer dele não está nas coisas que Deus dá, nas coisas boas, inclusive, porque tudo que Deus faz é bom, mas o seu prazer está em andar na verdade da palavra. E isto nos coloca num patamar de prazer e satisfação que não se derrete. Em que seremos decepcionados se andarmos na verdade da palavra de Deus? Pelo contrário, seremos bem-sucedidos, teremos firmeza, esperança nutrida, certeza acerca das coisas, quem somos, de onde viemos, o que somos, o que precisamos ser, o que precisamos fazer. A verdade da palavra de Deus é a única verdade. Do ponto de vista espiritual, não há outra. Nós não estamos falando aqui de leis absolutas que o próprio Deus criou, como a lei da matemática, por exemplo, que é uma verdade em si mesma. Estamos falando de verdades que transcendem todas as esferas das relações humanas, todos os segredos do conhecimento. A verdade da palavra de Deus, ela jamais nos trará qualquer risco de decepção, de dissabor, como eventualmente alguma dos aspectos desta vida que vivemos. E eu insisto nesta pergunta: em que seremos decepcionados com a palavra de Deus? Ainda que esta palavra nos confronte, ainda que esta palavra nos desafie, nos chame a uma conversa, olho no olho, cara a cara, como diz o pessoal do interior, ainda que a palavra de Deus nos chame na chincha, jamais seremos decepcionados. Quando andamos na verdade da palavra, nós somos conformados ao ser de Deus. Nisto está o nosso prazer. O que nesta vida, tal como nós a conhecemos, pode nos conformar à própria pessoa de Deus? Nada, senão a palavra do próprio Deus. Aí reside o prazer do crente, do justo, daquele que ama a Deus. Prazer que independe das circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, sejam favoráveis, sejam desfavoráveis, por uma razão, porque a verdade de Deus não muda ao sabor das circunstâncias. Então, olhe que interessante, o nosso prazer reside em algo permanente, sólido, que não se deteriora, que não se desgasta, que permanece para sempre. O que pode ser mais prazeroso ao crente do que ser santo? Do que ser puro? O que pode ser mais prazeroso para nós do que sermos bons, retos, como o nosso Deus? Isto o dinheiro não dá. Isto, uma família estruturada, embora seja uma bênção, também não dá. Isto, saúde, também não confere, nem conforto, nem segurança. A palavra de Deus confere. Ela comunica, ela torna possível nossas vidas se tornarem imagem e semelhança de Deus. O nosso caráter conformado ao caráter do próprio Deus. Não há nada nesta vida que confere isto ao ser humano, senão a palavra de Deus. Nosso prazer deve residir aí, deve estar
aí. Nós, que amamos a Deus e amamos sua palavra, não podemos ter como fonte de prazer coisas desta vida, aspectos, ainda que favoráveis, ainda que concedidos pelo próprio Deus, que é o Deus de toda a bênção, mas nós não podemos ter nestas coisas a fonte do nosso prazer, da nossa realização, da nossa felicidade em suma. Este modelo de prazer apresentado pelo salmista, cujo prazer está em andar na palavra da verdade, é o modelo segundo o qual nós, uma vez seguindo por este caminho, teremos nossa vida conformada à imagem de Deus, ao ser de Deus, à pessoa de Deus. O salmista sabia que este caminho, que esta palavra, e alguns termos que o Salmo 119 usa, termos correlatos como preceitos, mandamentos, estatutos, juízos, próprio caminho, nada disso está sujeito à deterioração, ao mal, mas está sujeito ao próprio Deus. Andar na palavra da verdade, não há risco de decepção, nem de deterioração. Pelo contrário, nós somos conformados à pessoa de Deus. Me parece que o prazer de quem anda na verdade não está sujeito aos diversos aspectos desta vida. Em que depende nos conformarmos a Deus por meio de sua palavra? Em que isto depende do dinheiro, da saúde, de uma família estruturada, de emprego, de conforto, de segurança, que são aspectos da vida que conferem, do ponto de vista humano, do ponto de vista até mundano, o status de alguém bem-sucedido, de alguém feliz. Mas, quando nos conformamos a Deus através da sua palavra e o nosso prazer reside justamente nisto, os aspectos da vida têm pouca ou nenhuma influência sobre esta máxima, sobre esta verdade. A verdade de Deus, ela transcende as dimensões desta vida limitada que vivemos. A nossa vida, ela é limitada por si mesma, em si mesma. Ela é falível, ela é vulnerável, ela é instável em si. Mas, uma vez andando no caminho, na palavra da verdade, tendo na palavra de Deus a fonte suprema de realização, de prazer, não há risco, não há decepção, não há deterioração. As condições que nos cercam, elas são eventuais. A verdade da palavra de Deus é eterna. Olha que coisa maravilhosa. Todas as condições que nos cercam são eventuais. A palavra de Deus é eterna. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. De novo eu convido a você a ler o versículo comigo. Salmo 119, versículo 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela, ou seja, na verdade, tenho prazer. Onde está o nosso prazer? Em quem temos colocado a nossa expectativa de prazer e de realização? Não há outra fonte suprema de prazer, de realização, de bem-estar, de conforto, de segurança, de certeza, de esperança, que não seja a bendita palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, de modo que enxerguemos com clareza o prazer da verdade de Deus, da verdade revelada, expressa nas Sagradas Escrituras. Desta verdade, o salmista fez a sua fonte permanente de prazer. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua palavra
em nossos corações. Pensando nisto, nós vamos cantar o hino do cantor cristão 395. Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Vamos cantar juntos o hino 395 do cantor cristão. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem força, paz ou vão prazer, por quanto crente tem, eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. O mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Nós queremos dar prazer a Deus e temos em Deus, em Sua palavra, nossa única, suficiente, completa fonte de prazer, de realização. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Eu trago pedido de oração para que os irmãos que nos acompanham nesta hora estejam também em oração, estejamos aí em oração uns pelos outros. O pedido de oração pela irmã Priscila Almeida, o nosso irmão Fázio, seu esposo, ele nos atualizou hoje que a cirurgia da Priscila será nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã, se Deus quiser. Lembrando que quarta-feira passada nasceu a Isabel e agora, amanhã, a Priscila fará uma cirurgia na coluna. Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus a abençoe e que seja
aí uma providência de Deus para a vida da Priscila. O Fázio fez questão de mencionar gratidão, o cuidado de Deus, né? A compaixão de Deus presente nesta situação delicada, difícil, mas o Fázio fez questão de mencionar aos pastores gratidão, reconhecimento das providências, das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então, bendito seja o nome do Senhor, mas também vamos insistir aí em oração pela vida da Priscila. A nossa irmã Nadir, ela pede também oração, ela está com um probleminha de saúde e pede que a igreja esteja em oração por ela, a esposa do nosso irmão Francisco Pedro. E vamos orar também pela Ana Mota. Ela passará por uma cirurgia nesta quinta-feira. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a vida da Ana Mota. São estes destaques, estes pedidos de oração, e eu convido a você mais uma vez a orar conosco. Nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito Senhor, nós te agradecemos porque não temos outra fonte de prazer senão o Senhor. Sua palavra, sua verdade, seus preceitos, seus estatutos, seus juízos, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grande Deus, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Nós te agradecemos porque isto não foi dado para nós por carne e sangue, mas pelo Espírito Santo. Portanto, toda a honra, toda a glória a ti e a Jesus, teu Filho, nosso mediador. Te agradecemos por tão grande salvação que veio até nós por meio de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos. Fazemos coro aí ao Fázio, ao nosso irmão Fázio, pelas providências, pelo cuidado, pela preservação, pela provisão do Senhor sobre a Priscila, nossa irmã, sobre o Fázio, sobre a Isabel, sobre esta casa. O Senhor é quem edifica a casa. O Senhor é quem vigia a família. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos, te exaltamos e pedimos que a cirurgia da Priscila seja bem sucedida para a glória do Senhor. Nos lembramos da nossa irmã Nadir, que o Senhor alivie suas dores, que ela tenha uma tarde agradável, um dia tranquilo, um tempo de renovo, de recuperação das forças em ti. E pedimos pela Ana, que tu tenhas misericórdia, que a cirurgia que será infligida sobre ela, que a cirurgia seja bem sucedida e que em todas as coisas o teu grande nome seja glorificado. Ao Senhor a glória, ao Senhor toda a glória. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais um Pão das Três, por cada vida que está disposta a te ouvir, a te seguir, a te servir, e através deste canal de comunicação, a tua palavra tem sido transmitida e pessoas têm sido edificadas e vidas têm sido alcançadas. Te louvamos por todos que nos acompanham. Pedimos, Pai, uma bênção sobre todos os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas. Tua família, teu povo, teu rebanho, uma pequena expressão da tua igreja neste local. Abençoe seus pastores, abençoe cada lar, cada família da igreja, cada vida, da criança mais nova, aos idosos, aos adultos mais velhos. Todos nós sejamos abarcados por tua misericórdia, cobertos pela tua graça e firmados na palavra da verdade. Em nome de Jesus. Amém.
Valeu, mais um Pão das Três. Até quinta-feira, se Deus quiser, com o pastor Israel. Amanhã é quarta, nós não teremos o Pão das Três. Quinta-feira retomaremos com o pastor Israel, se Deus quiser. Deus te abençoe, tudo de bom.